Olá, estamos aqui de novo para chegar a um objetivo. Qual é o objetivo? Mostrar, falar, quem sabe trocar ideias depois sobre todas as conquistas da mulher, as possibilidades que ela buscou, as possibilidades que lhe foram abertas, os encontros importantes com aqueles e aquelas que acreditaram, a união, a desunião, enfim. Portanto, um pedacinho da história, como eu disse na outra, a virada da mulher, 3 a 4 mil anos, é necessário, é importante. Como eu disse na outro filme, vamos dizer um live, ainda não é um live. Live é uma coisa muito mais abrangente. Eu falei das mitologia, das deusas, do simbolismo, dos arquétipos. Passei para a filosofia, a história passou para a filosofia grega, a fase marcante também, onde as mulheres começaram a ter um papel de cidadã, porém de forma meia comprimida, algumas um pouco mais, em alguns lugares mais abertos, mais com possibilidade de mostrar os seus desejos, outras não, outras reprimidas, outros lugares mais reprimidos, de todo. É uma história. E acredito que eu deva acrescentar também o tempo em que a concepção, vamos dizer, a concepção onde foi criado, foi entrado, foi na história a filosofia judaica cristã. Ela foi permanece até hoje, que bom. Porém, como é que começou essa concepção? Como é que veio através da história o judaísmo, que depois o cristianismo e aí o islamismo? Até aconselho a vocês, se vocês quiserem buscar um pouco dessa história, histórias profundas, judaísmo, islamismo, cristianismo, né? Ou ao contrário, buscar essa história, essas histórias, esse desenvolver, que é muito interessante, muito importante. Aqui não posso falar muito, é um resumo só por conta do objetivo, falar das possibilidades da vida, de como estamos, quais são as nossas questões, quais são os nossos desafios, como é que nós estamos, as mulheres, sempre pensando que vocês, homens, por favor, estejam juntos conosco nos pensamentos e me ajudem e nos ajudem, como sempre nos ajudaram. Sempre nos ajudaram. Não posso deixar de lado isso. A ideologia é a grande máquina nociva, às vezes. Por detrás de alguma ajuda, de alguma orientação, existe um interesse. Esse é o problema. Bem, a concepção judaica colocou que temos um Deus criador, um Deus que é associado à figura masculina, cuja função é a de manter a estabilidade social e religiosa do grupo. Ou seja, a filosofia, a indução do judaísmo é como se assim determinasse que a figura masculina fosse, num simbólico, o Deus presente aqui na Terra. Ou seja, ele que simbolicamente dirigiriam, poriam as leis, estabeleceriam
as regras, enfim, principalmente a religião e a estabilidade social. Mas esta entrada do judaísmo fez com que, muito resumidamente, fez com que as mulheres acabaram se distanciando dos homens. Por quê? É como se fizesse assim, ó, Deus, eu não posso chegar na Deus, ele é muito grande, ele é muito maior. E aí acabou acontecendo um distanciamento do homem e da mulher. Não caminharam juntos. Lá estava o Deus, na opotência, na impotência, no máximo, e aqui estavam as mulheres. Afinal, aqueles homens eram os divinos, sempre simbolicamente falando. E aí a mulher acabou se afastando, diria isso. Esta forma de pensar, no qual os homens eram, por vontade de Deus, os seres dominantes e as mulheres os seres obedientes, torna-se hegemônica a partir do século IV, com o domínio espiritual da Igreja sobre o mundo ocidental conhecido. E assim a Igreja se sustenta nesta codificação, com esses valores gregos, romanos e judaicos. Juntou-se os três e ali ditou as regras para o mundo. Veja, para Santo Agostinho, 1200, 1300, os homens refletem o Espírito de Deus, fala dele, os homens refletem o Espírito de Deus no corpo e na alma. A mulher, diferentemente, possui reflexos apenas na alma, pois seu corpo constitui obstáculos para o exercício da razão. Esta visão se estendeu até a Idade Média, mesmo chegando até o Renascimento, que foi o reconhecimento do sujeito, reconhecimento de corpo, a subjetividade, cada um tinha uma forma, cada um tinha um jeito, cada um tinha uma expressão. Muito devagar, o Renascimento é onde começaram a se desenhar, fazer, tiveram a possibilidade. Quem assistiu aquele filme, O Nome da Rosa, sabe bem como é que era antes do Renascimento. Muito interessante, muito importante também para quem gosta de história. História. Bom, e a partir do Renascimento e a consolidação do saber científico, ou seja, a ciência começou a enfronhar mais e a esmorecer mais, em esmorecimento menos, digamos assim, o lado tão espiritual, tão às vezes ditatorial, das coisas reais do mundo. E aí a ciência começou a dar explicações do mundo, para o mundo, explicações do mundo, para o universo, a partir de Deus e da Bíblia, sim, mas começa a haver alguma coisa se mesclar, que seria a racionalização, as coisas mais concretas, as transformações mais concretas, que você podia mais olhar, não olhar. E aí as coisas começaram a se ficar mais interessante ainda, porque interessante nesse ponto, como eu estou desenvolvendo a vocês, de uma forma talvez mais simplistas ou não, porque a história é muito complexa, há muitas nuances, há muitos movimentos, mas aí nós estávamos em 1200, 1500, Renascimento, aí nós acabou
indo para a Revolução, acontecendo, né, 1700 e qualquer, alguma coisa, 1700, final de 1700, a Revolução Francesa, onde, e antes disso, Descartes, né, que jogou para o mundo, depois de várias experiências e estudos, penso, logo existo, ou seja, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua existência pensante, racionalizante. E aí vem a Revolução Francesa. Revolução Francesa que começou a dizer, digo mais facilmente, liberdade, igualdade, fraternidade. Todos somos cidadãos. Isto mudou muito a maneira de encarar e o mundo, estar ao mundo, né? Estar ao mundo, como falo muito sinteticamente. Ok, e aí vem o mundo contemporâneo, o mundo moderno, a Revolução Industrial, os movimentos em que a mulher começou a trabalhar, as suas possibilidades começaram a ser difundidas e usadas. Ela começou a poder se abrir. Afinal, acho muito interessante essa frase, olhada por esse ângulo. A mulher foi trabalhar ou abriu. A mulher, o homem, são sujeitos de seus desejos. E aí a gente volta. O desejo nunca morre. É aquilo, não adianta o outro colocar para você o que você acha que tem que fazer, o que você pode fazer, o que você... Não, o desejo é seu e esse desejo não morre. Interessante que no decorrer teve aí um pedaço da história, a gente volta um pouquinho para o medieval, dizendo assim, que as mulheres, época medieval, as mulheres foram mortas por conta de seus desejos. Então, só para dar esse introdução ao que eu quero me propor. Eu quero chegar a fazer umas análises mais profundas em todos esses movimentos da era contemporânea, da nossa era, né, a pós-moderna, sobre pensamentos, sobre os avanços, sobre as possibilidades que essas mulheres, que nós as mulheres chegamos lá atrás com a história, com um contexto que existia, com a filosofia que existia, com o modo de ser. E aí fomos, chegamos agora na era, digamos assim, de usar, de poder abrir, de poder se colocar, de poder colocar os nossos desejos. Diria para terminar algo assim: tudo é sofrido, tudo é muito sofrido, mas tem os seus privilégios, tem as suas vantagens. Deixo mais aí alguma coisa de dizer bem no momento de agora, hein? E o que é essa multiplicidade de papéis a que somos submetidas e que nos submetemos? Que fazer com isso? Tá? Então, paro por aí. Um beijo para todos e a gente se vê numa outra live pequena, mas acredito que possa fazer sermos um pouco mais pensantes, Um beijão a todos. Obrigada.